Vamos começar já com notícia, pessoal, porque o pessoal na Câmara dos Deputados está acelerando a pauta para tentar votar as questões importantes para o governo, principalmente o quê? Reforma tributária. Bruno Pinheiro chega ao vivo para trazer as informações para a gente agora. Ô Bruno, havia um debate ali sobre se essa pauta ia entrar ou não em votação por conta das divergências ainda entre Senado e Câmara. Enfim, o que ficou definido, meu amigo? Conta para a gente, bem-vindo. Oi, Evandro, vamos lá, que bom falar contigo, sempre uma alegria, uma honra, uma satisfação. É importante entender que nada acontece sem articulação, sem acordos aqui no Congresso Nacional. Na noite de ontem, uma longa reunião até durante a madrugada com os relatores. O relator Aguinaldo Ribeiro, na Câmara dos Deputados, relator no Senado Federal, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira se reuniram para tentar avançar. Quando encerrou essa reunião, Arthur Lira respondeu que havia avançado, que hoje uma outra reunião iria acontecer, mas que a reforma iria ser colocada em votação, mesmo que em uma sessão virtual. Mais de 500 deputados já confirmaram, estão nesta sessão virtual e a sessão está acontecendo neste momento. A reforma está sendo discutida, um momento histórico. Há quase 40 anos se discute uma reforma no Congresso Nacional e no apagar das luzes, antes do recesso, isso acaba sendo colocado em votação. Hoje, um pouco mais cedo, lá no Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad reconheceu os esforços unidos aqui no Congresso Nacional para chegar em um consenso, inclusive sobre a Zona Franca de Manaus, e colocar esta reforma em votação. Vamos ouvir o que disse o ministro Fernando Haddad hoje, um pouco mais cedo. Nós devemos agradecer muito o esforço que o deputado Baleia Rossi, em apresentar a PEC 45, fez, ao deputado Aguinaldo Ribeiro e ao senador Eduardo Braga. Foram até varar a madrugada ontem para acertar o texto e conseguir levar a plenário da Câmara algo que satisfaça as duas casas. Foi um esforço realmente grande que foi feito no sentido de tentar colocar fim a um debate que leva 40 anos. Então, numa reta final, foi adotado IPI da Zona Franca de Manaus. Hoje, também há alguns minutos, Eduardo Braga conversou com jornalistas, reforçou a importância de articulações, de reunião por parte do governo e da oposição e de chegar a um entendimento durante a leitura do relatório de Aguinaldo Ribeiro na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir Eduardo Braga. Foi possível construir a solução que está agora sendo aprovada, esperamos nós, está sendo lida, fruto do entendimento e do acordo entre as lideranças da Câmara, para que o IPI seja, portanto, o instrumento da manutenção da competitividade dos produtos da Zona Franca de Manaus. Com isso, resolveu-se a questão do impasse com relação à Zona Franca. Outras questões também foram superadas. Rapidamente, Evandro, aqui do outro lado, no Salão Verde, o líder do governo, o também José Guimarães, concedeu uma entrevista coletiva muito otimista com essa reta final do ano. Muita gente acreditava que somente em 2024 a reforma seria colocada em votação e agora, em uma sessão histórica, de forma virtual, está sendo analisada. Durante o discurso lá em plenário, a oposição segue reclamando que o relatório não é o que se esperava e que vai afetar muito a arrecadação de estados e municípios. Agora é aguardar qual será o resultado e se de fato será mais uma vitória para o governo federal na última semana antes do recesso no Congresso Nacional. Se demorar mais um pouquinho, a ceia de Natal será aqui no Salão Verde, viu? Ah, Bruno Pinheiro, isso eu duvido, hein? Que a ceia vai ser aí, mas enfim, tudo pode acontecer aqui no Brasil. Obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro, bom trabalho para você. Eu tô ficando com aquela impressão de que esse projeto, que já tem várias divergências e com mais surgindo agora, vai ser aprovado, mas justamente no meio dessa confusão. E o que isso pode indicar, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, tem uma piada que diz que quando o consultor pega um cavalo e tenta modelar, sai um camelo. O que está acontecendo na reforma tributária?
há uma reforma importantíssima para simplificar as regras do jogo, vai criando as exceções e aí vai transformando o cavalo em camelo. É isso que está acontecendo. Como é que você pode impor o IPI na Zona Franca? Justamente era para acabar com esses impostos, simplificar e criar o IVA. Mas por que tem que criar um regime especial para a Zona Franca? Então, essa pressão do corporativismo empresarial, a culpa aí é do setor privado, pressiona para ter regime especial. E aí vai deturpando, degenerando, dilacerando a reforma que tinha como seu intuito básico simplificar as regras tributárias e diminuir o contencioso tributário, que é essa coisa gigantesca que representa 70% do PIB. Então vão aprovar, vai sair o camelo em vez de sair o cavalo, e aí nós vamos ter que ver na regulamentação o que dá para corrigir desses regimes de exceções que foram aprovados na reforma tributária. O Fábio Piperno, Bruno Pinheiro informou que os deputados passaram ali a madrugada analisando o texto. Isso veio também na fala do ministro Haddad. O que isso indica para você? Quando há necessidade de se passar a madrugada olhando um texto para tentar aparar algumas arestas das várias que tem, depois de discussões que ainda geram divergências e mesmo assim tem setores reclamando, é para a gente acender algum alerta? Significa que eles estão seguindo também a minha máxima, né? De que a última hora foi inventada para ser usada. Falo isso todo dia por aqui. E significa também, a exemplo do que eu disse aqui ontem, que o presidente Lula sabe onde ele pode perder. Ontem foi um dia de derrotas previsíveis e ele, como é um expert desse jogo, sabia que eram batalhas perdidas, mas reservou, então, uma série de projetos para esse grande finale, aprovando o que o governo queria. O Lula não é, nesse sentido, para amadores. Então, vejam, o Lula sabia que todas aquelas batalhas, o marco temporal, como foi lá atrás o marco do saneamento, como são outros projetos, são batalhas que ele tem que comprar até para dar uma satisfação para a sua base. Isso estava lá nos projetos de campanha, o seu público cativo exigia isso, então tá bom, eu vou lá lutar por vocês e vamos tentar. Mas é óbvio que ele sabe que eram batalhas perdidas a ponto de... Ontem, isso passou aqui, eu até esqueci de comentar, o ministro Fávaro, o ministro da Agricultura do governo Lula, voltou para o Senado para votar contra o veto do presidente Lula. Ora, isso não é uma jogada ensaiada? É óbvio. É claro que o presidente sabe que isso aconteceria. Agora, as grandes joias da coroa ficaram para hoje. Então, passa a reforma tributária. É um projeto que estava aí no freezer há mais de 30 anos e isso vai ser, sem dúvida nenhuma, um trunfo do governo dele lá na frente e passa, sobretudo, a questão do ICMS, da subvenção do Já ICMS. a gente vai falar disso. Essa é, inclusive, a maior joia de todas. Agora, eu estou com o Dávila. Passa uma reforma tributária, o Dávila, em Araçatuba, uns 20 e poucos anos atrás, foi inventado um novo bicho lá, o javaporco. O cruzamento do javali com o porco. Porque os javalis acabaram invadindo ali essas áreas e começaram a se reproduzir com os porcos. Uma proeza aí da veterinária. Bom, enfim, o fato é que essa história da Zona Franca é o nosso javaporco na reforma tributária. Ele mistura o que tem de novo, o que tem de velho, preserva o IPI e vamos empurrando. Mas existiu mesmo o javaporco? Existe até hoje. Javaporco. Não, é um problema. Não é um mito. Os javalis ficaram fora de controle e começaram a se procriar. E aí depois eles começaram a invadir áreas onde havia também outras espécies e cruzarem também com os porcos. E aí viraram os javaporcos. É até uma carne muito saborosa. Então. Mas eu agora não sei se essa mistura lá na Zona Franca vai ser saborosa. Não vai. Saborosa não vai ser. Mas aí, Dávila, estamos de acordo com uma coisa. Sim, o corporativismo empresarial, a velha guarda conseguindo resistir. E aqui no Brasil, as velhas guardas, elas são muito empoderadas. Uma vez concedido o benefício, você não retira nunca mais. O Gustavo Segre, eu vi várias manifestações durante a fala aí do Piperno. O que está te parecendo essa carne de javaporco? Primeiro, um dia a gente vai ter que falar sobre o javali, porque está proibido agora o abate do javali e isso pode gerar um problema muito grande nas lavouras. Mas não é o assunto.
O assunto nesse momento é a questão da reforma tributária. Eu discordo um pouquinho, só um pouquinho, com o Piperno, dizendo que a reforma tributária é um dos triunfos do governo Lula. Primeiro porque não vai aplicar no governo Lula. Talvez seja no próximo, se ele for candidato e for eleito como candidato. Deixa como herança, né? Mas é uma herança que não sei se é boa, porque é a primeira reforma tributária no mundo que não tem alíquota definida. Então é uma questão como assim, você sobe, compra uma coisa, mas não sabe quanto vai pagar quando descer. Não, isso é surreal. Então, é estranho. A questão do IPI na Zona Franca também é estranho, porque o IPI é imposto sobre o produto industrializado. Já quando tem uma industrialização, e todo mundo sabe, Zona Franca é para industrializar, tem que pagar o IPI. Logicamente tem uma questão lá na Zona Franca, relação com o resto do país, que é o frete, a logística de lá é muito cara. Então, se não tivesse esses benefícios, provavelmente ninguém produziria aí. Lembro na época do Fernando... Você tira a competitividade, né? Tem que manter, porque senão você perde uma referência produtiva muito grande e com um impacto social muito grande de pessoas que estão lá só porque está a Zona Franca. Se não estivesse a Zona Franca, não estaria. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão com a nossa audiência da seguinte questão. E aí puxo também uma fala do Piperno quando o ministro do governo do Lula volta para o Senado para votar contra o veto do Lula. E aí me pergunto, será que não foi uma manobra muito bem bolada para esquecer a questão do Dino no STF? Porque ontem falamos muito dos vetos, e eu ouvi ontem o presidente Lula falando que pela primeira vez na história do país tinham conseguido, o governo dele, ele colocado um comunista na Suprema Corte de Justiça. Foi ele que falou. Que ele mesmo fez isso e aí, com Eros Grau. Então, e aí, várias pessoas vinculadas à esquerda, inclusive colegas aqui da Jovem Pan, falando, não, foi irônico. Se foi irônico, ninguém entendeu a ironia, porque está todo mundo falando sobre essa questão. Mas, você acha que foi irônico? Foi. Irônico? Debochando. Ele está feliz com isso. Ele falou, estou feliz, pela primeira vez conseguiram. Todo mundo sabia que era um comunista dentro da Corte Suprema. Mas não falamos mais desse assunto. Agora falamos dos vetos de ontem e da reforma tributária de hoje. Ou seja, passou batido. Ninguém mais fala do Dino, ninguém mais fala que tem um comunista na Suprema Corte de Justiça. E eu espero que isso volte à tona para não lembrar que algum ditamen do novo ministro seja em função da ideologia e somente da Constituição. Alan Gani, Gustavo Segré fala sobre uma possível cortina de fumaça, então, a partir dessas discussões. Mas, querendo ou não, elas estão ali no Congresso e sendo aceleradas porque o ano já está acabando, o recesso está chegando e dificilmente os deputados e senadores vão ficar comendo peru ali na Câmara e no Senado. Né? Isso é praticamente inimaginável. E você, como é que avalia essa proposta que chega com cara de javapor, meio camelo, mas que era para ser um cavalo e que não está satisfazendo muito... E com gosto de capivara e que não está satisfazendo muito os estados, hein? Eu acho que é um javaporco mal passado que pode causar aquelas doenças, né? Quando você come carne de porco mal passada. Essa reforma tributária, eu sempre fui contra ela na sua essência. Por quê? Porque ela vem com o aumento da tributação do setor de serviços. É lógico que a indústria está sendo amplamente a favor, porque vai ter uma redução da carga tributária na indústria, mas um aumento do tributo em serviços. Eu fiz algumas simulações anteriormente e aí, na média, chegaria a 27% a carga tributária no setor de serviço, o IVA ali, né? A gente nem sabe o quanto que vai ser, é um cheque em branco, que é uma outra loucura. Então, passando hoje mais ou menos de 19% para 27%, e nas projeções mais pessimistas, onde uma indústria de serviço, quer dizer, um setor de serviço, ele não tem nada para abater, né, nenhuma compra para abater, ali, porque no IVA, né, você não consegue abater a mão de obra. A mão de obra você não compra, uma despesa que você não compra, mas quando você tem um produto industrial, você consegue abater, né? Você tem o crédito tributário. Chega até 37%. Então, vem com o aumento da carga tributária. A gente não sabe quanto que vai ser essa alíquota. O que a gente sabe é que tem uma série de exceções e quanto mais exceções ocorrem, maior vai ser a tributação para o setor de serviço e a sociedade vai acabar pagando por isso. Além do que, ela quebra também o Pacto Federativo à medida que concentra toda a arrecadação do governo federal e vai ter uma distribuição. Qual que é meu receio lá na frente? É que isso vire mais uma arma do governo federal para barganhar
contra os estados. A gente não sabe quais serão exatamente esses critérios, serão técnicos ou políticos na distribuição dessas verbas. E eu não contava com essa série de exceções, né? E agora com a Zona Franca de Manaus, que eu já acho uma aberração. Eu já acho, não faz muito sentido dentro do próprio país você ter uma zona especial e aí você cria mais distorções em cima disso para compensar a Zona Franca de Manaus, aí cria lá uma CID, tributa, né, outros produtos. Enfim, não acho uma reforma tributária adequada. E não vejo necessidade dela ser aprovada agora. Por que não no início do ano e amadurecer mais um pouco, discutir mais um pouco? O ponto, e aí eu discordo só um pouco do Piperno em relação a que o governo federal está interessado na aprovação. É claro que eu concordo com ele que o governo federal quer deixar sua marca, o seu carinho, falar, nossa, essa reforma tributária, veja, bater no peito, foi da gente. Mas eu vejo que o governo federal estava muito mais interessado com a subvenção do ICMS, que possibilita 35 bi de arrecadação. Até o Piperno falou, né, que essa seria aí o nosso próximo assunto. Menina dos olhos do governo. Essa sim o governo estava super interessado. Mas eu vejo que quem está muito interessado na aprovação da reforma tributária é o Arthur Lira. Ele quer deixar a marca dele, concorda? Claro. Como o presidente da Câmara dos Deputados que finalmente aprovou a reforma tributária. Assim como foi o Rodrigo Maia com a Previdenciária. Perfeito. Alan, você está absolutamente perfeito nisso, porque, veja, o texto não é desse governo. Sim. O texto também não é algo que nasceu agora. Ele vem, inclusive, da legislatura passada, é que esse governo se empenhou demais para resolver esse assunto. Tem um secretário especial dedicado a isso, tem, enfim, o ministro Haddad também se debruçou nisso. Então, é o que você disse, quer dizer, esse governo quer deixar isso como marca. Tanto que a reforma tributária, o texto do Senado era muito diferente do texto da Câmara, houve todo um empenho para que chegassem a um acordo, mas tanto para o Maia, para o Lira, quanto para o governo, era muito importante realmente entregar isso pronto. Quer dizer, não nasceu com eles, mas vai, sem dúvida nenhuma, levar o carimbo deles. Quer trazer algo, Sagre? Você levantou a mão? Levantei a mão para complementar o que disse Alan. Esse 27%, que em teoria vai ser alíquota, não inclui o imposto de renda ainda, hein? Não, é só aí. Então, é 27% mais o imposto de renda. Nossa, medo. Pessoal, a gente vai falar também da subvenção do ICMS, uma vitória para o governo, porque a gente está falando de uma estimativa de arrecadação de 35 bi, segundo o Ministério da Fazenda. Só antes de falar dessa outra pauta importante para essa sexta-feira, eu quero contar para vocês que o exército israelense reconheceu também hoje que matou 3 reféns que foram sequestrados em 7 de outubro, depois de identificá-los por erro como uma ameaça. Esse erro aí aconteceu durante combates em Shekaya, ali no norte. Foram identificados 3 reféns israelenses como uma ameaça e, com isso, os soldados dispararam contra eles. Em um comunicado, as forças de segurança expressam forte arrependimento por conta desse acidente. Quero fazer um giro rápido com vocês para a gente repercutir essa situação que é muito triste. A questão dos reféns é um ponto divisor de águas para a população israelense. E agora atinge essa escalada de crise com a morte de 3 deles pelas próprias forças israelenses. Luiz Felipe Dávila. É verdade. O que está mostrando é que o mundo está cansado já desse negócio, precisa ter um fim nisso aí, e isso vai começar a dividir a opinião dentro de Israel, porque Israel estava totalmente unânime em torno disso, mas na hora que começa a morrer próprio cidadão por causa disso, você começa a ver que essa incursão começa a ter custos não só do campo de batalha, enfrentar o Hamas, mas também começa a ter esse tipo de morte acidental, mas é um enorme perigo. É preciso descobrir um jeito para acabar com isso. E o jeito para acabar com isso é o reconhecimento da existência do Estado palestino e não só Israel, mas todo o mundo árabe, em conjunto com as grandes potências, fazer com que os radicais não controlem esse Estado, que isso seja feito pelos palestinos moderados. É assim que a gente vai começar a restaurar essa paz no Oriente Médio, porque se deixar do jeito que está, acaba com o Hamas e vem o Hamas 2, versão 2. Isso aqui é que nem esses filmes de terror aí que a gente vê em Hollywood, que tem versão 1, 2, 3, 4, 5.
Por quê? Porque a situação é dramática localmente. Então, é preciso, sim, a comunidade internacional se preocupar com esse tempo e orquestrar que o Estado palestino seja, sim, algo que receba investimento externo, ter um plano tipo Plano Marshall para ajudar com que haja o desenvolvimento econômico e quanto mais a economia cresce, mais moderação ocorre na política. É isso que precisa ser feito. Bom, infelizmente, então, 3 reféns mortos por erro aí pelas forças israelenses nesta sexta-feira, informação que foi confirmada há pouco pelas próprias autoridades israelenses. A gente vai acompanhando essa história e trazendo mais informações para você. Mas eu preciso voltar para o nosso quintal agora, porque a pauta hoje está bem quente por aqui e o relator da reforma tributária ali na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, disse que o texto que está sendo votado hoje está acordado e não vai voltar para o Senado. Vamos acompanhar. Nós fizemos isso, é uma pergunta importante que eu acho que é relevante para todos. Nós fizemos de forma a não ter devolução para o Senado de texto, portanto, nós nos manifestaremos hoje sobre o nosso parecer e aí estaremos prontos para promulgar a reforma tributária do Brasil. Gustavo Segré, pelo jeito, eles já estão costurando, inclusive, acordos para evitar o vai e vem que poderia atrasar ainda mais essa proposta. Para mim, esse é um pedido, exigência do governo, porque se voltar para o Senado, isso não vai ser aprovado no Senado. De jeito nenhum. Então, eles precisam mostrar que terminou o ano, que concluiu o ano, com uma integração entre o projeto formulado pelo Executivo, que já vem de muitos anos, mas de alguma maneira a proposta foi feita pelo governo, e com o apoio, mesmo com algumas mudanças, tanto do Senado quanto dos deputados. Seria uma conquista interessante para o governo Lula e para o Congresso, tanto de Senado como deputados. Mas o que preocupa é o que virá depois, né? As leis que vão regulamentar essa lei macro. E o mais importante, a alíquota. E a alíquota só vamos conhecer em 2026. É meio complexo você comemorar uma reforma tributária sem saber o conteúdo e a alíquota. É como você falar que uma comida está maravilhosamente bem feita sem conhecer quais são os seus ingredientes. Fala, Dávila. Tem 2 coisas importantes. O Segredo tocou no ponto aí, que é a regulamentação. A regulamentação é onde realmente nós vamos ter a reforma tributária de verdade. Porque agora você vota essas coisas genéricas. E o que pode acontecer durante a regulamentação, Dávila? Pode melhorar ou piorar. Esse é o ponto. Então, mas como ela fica debaixo do radar um pouco da opinião pública, porque é uma coisa mais nas mãos dos técnicos, tem chance de melhorar muito. E eu acho que é aí que o Bernard Api, que foi, na verdade, o grande arquiteto dessa reforma tributária, pode entrar em campo para ajudar a melhorar, a parar essas arestas na regulamentação. Isso aconteceu, por exemplo, com o Código Florestal Brasileiro. Demorou 7 anos para regulamentar o Código Florestal Brasileiro. Mas a regulamentação fez com que o Código Florestal ficasse muito bom. Então é preciso ficar de olho nessa regulamentação. Pode fazer com que a regulamentação piore ainda mais a reforma tributária. E uma terceira coisa que precisava ser revista é a questão do prazo de transição. Gente, nunca vi um sistema tributário demorar 50 anos para ter transição. Isso não existe. Isso é transição geracional, né? Não é transição do sistema tributário. Então, é preciso reduzir isso também, porque isso não ajuda a nada. Nós convivemos durante 50 anos com o sistema duplo de tributação, isso é muito ruim para o país. Ô Gani, como que você vê essa costura que está sendo feita, né? Mas uma costura que não traz essas respostas que foram colocadas aqui pelo Dávila e também pelo Segré. O Segré, aliás, desde o começo da discussão sobre reforma tributária, sempre trouxe o ponto de não termos acesso ao que vamos pagar. Como é que a gente está trabalhando em cima de uma discussão que sequer traz o número? E você, como avalia essa questão? Estamos entrando por um caminho um pouco perigoso? Eu acho, concordo absolutamente com esse ponto que o Segré sempre traz, que a gente não tem uma alíquota. Veja que, de acordo com as previsões
que a gente tem 27%, mas essa alíquota pode ser ainda maior. Então, esse é um ponto bastante sensível. Como é que você trata de uma reforma tributária onde você não tem a carga tributária, que é a essência da reforma? A essência da reforma é simplificação, mas eu também tenho que saber o quanto que eu estou pagando de imposto. Isso não faz o menor sentido. Agora, em relação às costuras que você falou, eu vejo que toda essa pressa, Evandro, para aprovação da reforma tributária é puro marketing, é para deixar a marca. Depois a gente vê. Até porque, como essa reforma só passa a valer em 2026, muito provavelmente ela vai ser revista. Eu boto aqui a minha mão no fogo, e ainda mais, se não for um governo do PT, aí é quase com certeza, é 100% que vai ser revista. Pode vir uma outra PEC anulando essa reforma. Você vai ter um período de transição extremamente longo, onde vão coexistir dois sistemas. E coexistindo esses dois sistemas, a chance de judicialização, de levar para o Supremo, vai ser enorme. Porque a empresa vai falar, mas que imposto que eu estou pagando? É esse ou esse? Não, mas peraí, eu estou sendo prejudicado por essa reforma aqui na transição, por conta disso, disso e disso. Então vai levar para o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, você tem o risco de ter uma nova PEC, você tem o risco de uma judicialização no período de transição, e também de levarem para o Supremo Tribunal Federal, lá em 2026. Mas a pressa não é por os efeitos de agora, é simplesmente para deixar a marca Arthur Lira e o governo do PT a marca da reforma tributária aprovada.